a fé, somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que alegria, que satisfação imensa estar mais uma vez aqui, mais um domingo para cultuar o nome do Senhor. Que bom que nesse tempo em que nós estamos sem nossos cultos online, nós podemos ter a alegria, o privilégio de estarmos presentes cultuando a Deus. Para mim, especialmente, é uma grande satisfação poder pregar a palavra a mais pessoas ainda do que se fosse aqui no culto presencial. Mas aguardando então a nossa volta aos nossos cultos aqui no templo, nós nos alegramos, bendizemos ao Senhor e damos graças a Deus por podermos estar aqui cultuando a Deus. Meus irmãos, vamos ler o Salmo de número 25. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou na tela aí da projeção vai estar o texto na íntegra deste Salmo. E a versão que nós usamos sempre é a versão Almeida, revista e atualizada. Meus irmãos, vamos ler então o Salmo. Salmo 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Meus irmãos, esse salmo é um salmo em busca do auxílio divino, em busca de socorro em tempos de angústias, em tempos de tribulação. E nós devemos louvar a Deus, porque esse salmo foi
foi transmitido pelo salmista Davi, por meio da inspiração do Espírito Santo, como que uma oração substitutiva do Senhor Jesus Cristo, como fez em João 17, se colocando no caminho dos pecadores, no lugar dos pecadores e intercedendo por eles. Isso nos dá um grande conforto, porque nós entendemos então que nós temos um Deus que ouve a oração do aflito, ouve a oração do necessitado e dá uma grande esperança àqueles que estão passando pelos mais diferentes momentos de prova, de angústia, de tristeza, de aflição e de aperto. Vamos orar a Deus. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, pois o Senhor é bom. Nós te louvamos, pois tu és o Deus que ouve a nossa oração. Tu és o Deus que ouve a oração do aflito, do necessitado. Tu és o Deus que ouve a oração daquela pessoa que está passando por aperto, que está em grande angústia. E nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos por tão grande misericórdia, por tão grande bondade, por tão grande benevolência que o Senhor tem demonstrado por nós. Também eu te peço, ó Deus, que este culto seja um meio de graça para alcançar todos os que estão nos assistindo, cultuando conosco, que sejam abençoados, que a tua boa mão seja com todos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda a glória. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, vamos agora ter um momento de cânticos. Cante junto conosco, alegre-se conosco, cultue conosco. As letras dos cânticos estarão aí na tela, para que todos possam cultuar, louvando, cantando e glorificando o nome do Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, sem tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande
estamos nós aqui. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Que Deus seja louvado, que o Senhor seja engrandecido. Meus irmãos, vamos aos 10 mandamentos. Sempre é uma alegria a gente poder recitar os 10 mandamentos, ter os mandamentos no coração. A palavra de Deus nos diz para ter esses mandamentos diante de nós, como se fosse amarrado na nossa mão, no nosso pulso. E esses mandamentos eles devem ser lidos diariamente, eles devem ser lidos devocionalmente e para assimilar isso na vida. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, não as adorarás e não lhes dará culto. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento:
não adulterarás. 8º mandamento, não furtarás. 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento, não cobiçarás nada do teu próximo. Vamos ao credo apostólico também. Nós sempre também temos a alegria de recitar o credo apostólico e ele deve ser recitado diariamente também nos nossos devocionais. Recitem comigo então o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Meus irmãos, no credo, nesse símbolo precioso, nós temos aqui a expressão da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, aqui diz, creio em Deus, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. E nós também temos aqui o que é, né, a essência da igreja cristã, que ela é católica, no sentido que ela é universal, que ela é de todos os santos, de todos os lugares e de todos os tempos, de todas as cores, de todas as pessoas do mundo, de todos aqueles que desejam, que se achegam ao Senhor Jesus e creem nele. Então a igreja ela é santa, ela é católica, ela é apostólica, ela é una, ela é santa, ela é católica e ela é apostólica. E expressa também nesse credo a grande esperança da vida eterna. Por isso esse credo, o credo apostólico, ele deve ser um patrimônio da nossa fé. Nós louvamos ao Senhor por sua infinita bondade, por sua grandeza. Meus irmãos, vamos também agora ao breve catecismo. E hoje a pergunta número 36 tem muito a ver com o nosso sermão. Nós vamos falar sobre as bênçãos de sermos aceitos por Deus. E a pergunta 36 e a resposta do breve catecismo de Westminster nos traz este grande ensinamento. Pergunta número 36, então. Na resposta vocês respondem comigo. Pergunta número 36. Quais são as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, adoção e santificação ou delas procedem? A resposta: as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e santificação ou delas procedem são certeza do amor de Deus, paz de consciência, gozo no Espírito Santo, aumento de graça e perseverança nela até o fim. Em Romanos capítulo 5, verso 1 ao 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Romanos 14, 17.
Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. João 1,16, porque todos nós temos recebidos da sua plenitude e graça sobre graça. Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E 1 Pedro 1,5, vós que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vamos ao sermão de hoje. Meus irmãos, vamos então ao sermão de hoje. Vamos à leitura, nós estamos nessa série, hoje é o 6º sermão da série Doutrinas que Trazem Esperança, exposições no capítulo 1 de Efésios. E hoje a leitura vai ser em Efésios, capítulo 1, dos versos 4 ao 7, que diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Meus irmãos, esses sermões dessa série têm como objetivo ensinar a sã doutrina à igreja e ao mesmo tempo transmitir esperança nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que muitas pessoas, muitas famílias estão hoje já mais acostumadas com essa nova realidade, que é esse cuidado que nós estamos tendo, que todos estão tendo, né, de sair, usar máscara, de chegar em casa ou nos locais, usar álcool em gel, ter o cuidado máximo com o próximo, com as pessoas de nossa família, e ao mesmo tempo, meus irmãos, nos dar esperança de que o cristão, ele tem a sua vida guardada em Deus, e que nós temos um Deus que está conosco, que nos aceitou, que nos justificou, que nos salvou e responde às nossas orações pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, e o seu sacrifício na cruz. Nesse sermão de hoje o título de hoje é Aceitáveis a Deus. Aceitáveis a Deus. E a leitura nós fizemos no capítulo 1 de Efésios, do verso 4 ao 7. O reconhecimento da graça de Deus nos leva à prática da verdadeira religião. Não da religião da busca de merecimento, mas da alegria em Deus. E o que nós estamos pregando, meus irmãos, é uma vida devocional, ou seja, uma espiritualidade de satisfação e de contentamento em Deus, e não de busca ansiosa, de Deus, daquela busca desesperada, como quem não tem Deus na vida, daquela espiritualidade ansiosa, nervosa, que parece mais alguém que ainda não encontrou a Deus. Então nós precisamos entender que nós precisamos viver, é isso que nós estamos ensinando, viver uma espiritualidade que reconhece a atuação da graça de Deus em nós, e isso nos levará à prática de uma espiritualidade de contentamento, de felicidade, de alegria e de satisfação em Deus, e não da busca de merecimento. Porque nós entendemos que toda a iniciativa da salvação foi de Deus. E toda a iniciativa das bênçãos que nós recebemos também é de Deus.
foi de Deus e é de Deus. Porque se Deus não tivesse descido até nós, nós jamais subiríamos a Ele. Se Ele não tivesse se revelado a nós, jamais o conheceríamos. Se Ele não se movesse em nós para que o buscássemos, nós jamais o buscaríamos. Se Ele não nos ensinasse a orar, nós jamais oraríamos. Se Ele não nos tivesse movido ao culto, nós jamais o cultuaríamos. Se nele não tivesse nos amado, nós jamais o amaríamos, jamais. Tudo o que sabemos fazer, meus irmãos, é fabricar ídolos. Tudo o que sabemos fazer em nossa realidade, em nossa religiosidade, é fazer um culto centrado em nós mesmos. Por isso Deus precisa nos ensinar até como cultuar, porque um culto espontâneo, movido de nosso coração, de nossa alma, ele se transforma logo em idolatria, porque é só o que a nossa natureza sabe fazer. E este texto, ele nos mostra o que é a graça de Deus. A graça de Deus, meus irmãos, são os atos redentores de Deus por meio do seu Filho, Jesus Cristo, e do Espírito Santo. A graça de Deus é a manifestação de Deus em forma de bênçãos que nos alcançam. E nesse texto nós então temos algumas, a gente já vem explorando isso nos sermões anteriores, e hoje eu quero ir um pouco além do que nós temos ido até agora. Então eu quero mostrar para vocês, por meio desse texto, quais são as manifestações da graça de Deus que mostram que Deus nos aceitou por causa dos méritos do seu Filho, Jesus Cristo, e seu sacrifício na cruz. Em primeiro lugar, a graça de Deus se manifesta como bênção no fato de que Deus nos escolhe. Deus nos escolhe. No verso 4 diz assim: assim como nos escolheu nele. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. No sermão anterior, nós explicamos sobre a eleição antes da fundação do mundo, que nós somos escolhidos não apenas antes de nós nascermos, mas também antes do mundo nascer, antes do mundo existir. Quem quiser e ainda não ouviu, ouça o sermão anterior. Mas esta é a maravilhosa doutrina da eleição, que nos ensina que Ele, em sua maravilhosa graça, escolheu pecadores para serem filhos e herdeiros. E essa doutrina, meus irmãos, deixa uns maravilhados e deixa outros perplexos e indignados. Alguém disse o seguinte: tente explicar a doutrina da eleição e pode acabar perdendo o juízo. Tente livrar-se dela e perderá a alma. O que nós estamos fazendo, meus irmãos, é tentar não explicar a doutrina da eleição no sentido de fazê-la algo muito simples. O que nós estamos tentando fazer é mostrar que ela é uma doutrina grandiosa, que ela pode ser entendida e pode ser assimilada na alma. Mas a salvação, ela começa em Deus. A salvação começa em Deus. A salvação começa em Deus e por isso é graça. E isto é a graça. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16: não fostes vós que me escolhestes a mim. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vós outros. É Deus em seu amor que procura o pecador. Ele mesmo diz também em Lucas capítulo 19, verso 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Não, jamais é o perdido, essa ideia não existe nas Escrituras, jamais é o perdido que encontra Deus, é Deus que encontra o perdido. Essa é a doutrina bíblica, essa é a doutrina cristã original.
Deus nos escolheu de modo que nossa salvação deve-se inteiramente à graça, não a qualquer coisa que tenhamos feito. Ele nos escolheu em Cristo e não em nós mesmos. Ele também, meus irmãos, nos escolheu com um propósito, que é sermos santos e irrepreensíveis. A nossa salvação, ela começou na eternidade. Ela foi conquistada na cruz e cumpre-se hoje, quando nós cremos em Cristo. E ela durará por toda a eternidade. Aquela pessoa que é salva, ela vai ser salva sempre. Se uma pessoa é salva, ela é salva sempre. Ela é salva para sempre. A salvação não pode ser perdida, porque não fomos nós que achamos a salvação, mas foi o Salvador que nos achou. O Salvador nos achou. Nós éramos perdidos, o Salvador nos achou. A segunda manifestação da graça que eu quero mostrar, meus irmãos, é que Deus nos adota como filhos. Deus nos adota como filhos. O verso 5 nos diz assim: nos predestinou para Ele. Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua maravilhosa vontade, a sua livre vontade, a sua perfeita vontade, a sua graciosa vontade, a sua bondosa vontade. Meus irmãos, Cristo é o Filho de Deus. Ele é o unigênito, ele é o único. Ele é o único filho que Deus tem, o único filho real, o único filho genético, vamos dizer assim, o único filho divino, o único filho da natureza divina é Jesus Cristo. E é por meio de Jesus Cristo que nos tornamos filhos de Deus, herdeiros da glória, porque nós somos adotados por Deus, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Nos unindo a Jesus Cristo, nós somos adotados como filhos de Deus. Então a adoção é o ato pelo qual Deus coloca os que nasceram de novo em uma posição de filhos na família eterna de Deus. E este é o propósito da salvação, nos tornar filhos de Deus. Veja, meus irmãos, Romanos capítulo 8, versos 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim, meus irmãos, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui está o propósito da salvação, que o salvo seja adotado como filho de Deus, se torne filho de Deus por meio de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Mas, meus irmãos, em terceiro lugar, a terceira bênção que eu quero mostrar para vocês, a terceira manifestação da graça é que Ele nos tornou aceitáveis. Deus nos tornou aceitáveis a Ele. Verso 6, tudo isso para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. E depois ele vai continuar no verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Nós mesmos, nós não podemos nos tornar aceitáveis a Deus. Mas Ele, em sua graça, providenciou para nós a aceitação em Cristo. Deus não pode aceitar um mentiroso, e nós éramos. Deus não pode aceitar um adúltero, e nós éramos adúlteros. Muitos de nós éramos adúlteros. Alguns, bem possivelmente, não praticaram o adultério na prática,
mas cometeram adultério no coração. Nós éramos adúlteros. Deus não pode aceitar pessoas ímpias, e nós éramos ímpios, nós não tínhamos piedade alguma, no sentido de santidade alguma, de devoção alguma, nós éramos alheios a Deus. Deus não pode aceitar. Deus não pode aceitar pecadores, e nós éramos grandes pecadores e não estávamos nem aí para a santidade do Senhor, para a lei do Senhor. E esta, meus irmãos, é a verdade, mas Ele, em sua graça, providenciou para nós a aceitação em Cristo. E esta agora é a nossa posição eterna e segura, eterna e imutável. Pela graça de Cristo nós somos aceitáveis a Ele. E a nossa aceitação não é por mérito nosso, mas pelos méritos de Cristo. Na cruz, Jesus conquistou este benefício de sermos aceitos por Deus. E nós nada podemos fazer a não ser crer na obra da cruz. Na cruz, aceitando a obra da cruz, crendo na obra da cruz, tendo Jesus, sendo adotado por Deus por meio da fé em Jesus Cristo, dos méritos de Jesus Cristo. Na cruz nós somos aceitos por Deus. E esta é a obra da graça, a maravilhosa obra da graça. Somos aceitos por Deus por meio de Jesus. Então, meus irmãos, Ele nos tornou aceitáveis, Ele nos aceitou. Por isso, em quarto lugar, a quarta bênção que eu quero mostrar para vocês é que Ele nos deu seu Filho para crermos nele. Deus nos deu seu Filho para crermos nele. O verso 7 diz assim, ó, no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Foi Deus que nos deu o seu Filho, o amado de Deus. O Filho amado de Deus nos foi dado para crermos nele, para que fôssemos aceitáveis a Deus, para que nos tornássemos aceitos a Deus. Deus o Pai nos abençoou no seu Filho. Irmãos, todas as religiões, elas tentam se fazer aceitáveis a Deus. A religião, na verdade, ela é uma tentativa de ser aceitáveis a Deus. O religioso, ele está sempre fazendo uma tentativa de ser aceitável a Deus por meio do seu próprio culto, das suas próprias ofertas, dos seus próprios sacrifícios, da sua própria busca, dos seus próprios méritos. E até mesmo, meus irmãos, cristãos são religiosos nesse sentido. Mas o verdadeiro cristianismo, o cristianismo bíblico, ele reconhece que a única religião que é Deus, que a única religião, meus irmãos, que não vem do ser humano. O cristianismo verdadeiro é a única religião que não vem do ser humano. A única religião que Deus mesmo providencia o culto e os elementos do culto e o sacrifício e as ofertas. É Deus mesmo, não é o ser humano que oferece nada. E quando o ser humano oferece, é apenas uma resposta àquilo que Deus ofereceu. O ser humano não oferece sacrifício, porque o sacrifício quem ofereceu foi Deus. O ser humano não oferece oferta, porque quem fez a oferta no altar foi Deus. Todas as religiões, elas oferecem sacrifícios e cultos para encontrar a Deus. Todas as religiões, elas oferecem sacrifícios e cultos para encontrar a Deus. Mas, no cristianismo bíblico, é Deus que oferece o sacrifício para resgatar o ser humano. Todas as religiões, elas procuram a Deus por meio do seu culto. No cristianismo bíblico, é Deus que vem à procura do ser humano. É de Deus todas as iniciativas, são de Deus todas as iniciativas. Mas, meus irmãos, mesmo no cristianismo, há uma diferença entre aqueles que estão buscando, caçando, e aqueles que aceitam que Deus nos achou, aqueles que aceitam que Deus os achou, os salvou, os perdoou, os tornou filhos, os aceitou e os justificou. Há alguns cristãos que eles ainda estão ensinando os outros a caçar a Deus,
a serem caçadores de Deus, buscadores de Deus, como se Deus ainda estivesse que ser buscado pelos cristãos, ainda estivesse distante, ainda estivesse nos céus, e o ser humano tivesse que buscá-lo, com cultos, com ofertas, com sacrifícios, meus irmãos. Então, alguns cristãos ainda estão buscando, caçando, e tem aqueles que aceitam que Deus os achou, os salvou, os perdoou, os tornou filhos, aceitou e os justificou, e que Deus está presente no seu culto, que Deus se faz presente no seu culto, que Deus está no culto, que Deus é o próprio culto, e que o culto não é uma busca por Deus, mas que o culto é uma celebração, é um louvor, é uma adoração a Deus. Uns então descansam na soberania de Deus, e outros acham essa doutrina agressiva. Uns desejam ser felizes para decidir a sua própria salvação, mas outros fazem festa por crerem na eleição divina. Meus irmãos, alguns ainda entendem, depois de todo o Novo Testamento escrito, depois de todo o Novo Testamento declarado, depois da cruz, depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, depois da oferta consumada, do sacrifício pago, alguns ainda acham que o culto é uma busca de Deus. Meus irmãos, o culto, na verdade, é um local, é onde Deus está presente, é onde Deus se faz presente, aonde Deus é adorado, Deus é glorificado. Por isso nós glorificamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo em nosso culto, para a glória de Deus, por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero apresentar algumas aplicações dessa doutrina, da aceitação de Deus. Em primeiro lugar, como eu falei, há duas maneiras de ver o culto, há duas maneiras de viver a espiritualidade cristã. Uns da busca ansiosa, da busca neurótica por Deus, e outros do descanso na soberania de Deus e da adoração em gratidão a Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, ou você vive como quem ainda está procurando, ou como quem já foi achado e aceito por Deus. Há duas opções. A primeira, ou você vive como quem ainda está procurando, ou você vive como quem já foi achado e aceito por Deus. Qual a opção que vocês optam? Muitas pessoas ainda estão buscando, ainda estão procurando a Deus, ainda estão procurando a salvação e a bênção, mas quem crê que foi achado, buscado, salvo, deve festejar na alma a consciência, essa consciência de salvação, essa consciência da presença de Deus, essa consciência da aceitação de Deus. Segundo, ou você vive pelo mérito e se torna um cristão ansioso, frustrado, orgulhoso das próprias conquistas, ou você vive a vida em celebração por ter sido aceito por Deus. Vou repetir, ou você vive pelo mérito e se torna um cristão frustrado e orgulhoso das próprias conquistas, ou então você vive a vida em celebração por ter sido aceito por Deus. Porque muitas pessoas cristãs ainda estão tentando ser aceitas por Deus. A frase é: eu preciso ser aceito por Deus. Tudo que elas fazem é para serem aceitas por Deus. Tudo o que elas fazem é para serem aceitas por Deus. E elas dizem o seguinte: se eu obedecer, se eu viver bem, se eu jejuar, se me esforçar, Deus vai me aceitar, Deus vai me abençoar, Deus vai me salvar. E a minha pergunta é: e os méritos de Jesus Cristo ficam onde? E Jesus Cristo morreu por quê? E o sacrifício de Jesus Cristo substitutivo serve para quê? Meus irmãos, nós somos aceitos em Jesus, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. É estando em Cristo que nós somos aceitos por Deus. O resultado da primeira opção, meus irmãos, é busca perpétua, é frustração perpétua, ou então orgulho e presunção.
eles se tornam aqueles cristãos orgulhosos da sua espiritualidade, orgulhosos da sua devoção, mas que não leva a nada porque eles vivem sempre uma espiritualidade ansiosa, obcecada ou orgulhosa. Terceiro, ou você vive uma espiritualidade de luta para agradar a Deus, ou então cultua Ele por gratidão, por Ele ter se agradado de você sem méritos. Ou você vive uma espiritualidade de luta para agradar a Deus, ou então, na segunda opção, você cultua Ele por gratidão, por Ele ter se agradado de você sem méritos. Muitos vivem esta espiritualidade tensa. Eles acham que para serem aceitos por Deus, eles precisam de muito esforço, de muita luta, de muito jejum, de muito sacrifício, de muita dor, de muita oferta. Mas a graça de Deus diz, mas os cristãos que descansam na aceitação divina pelos méritos de Jesus, ele diz o seguinte: eu sou aceito por Deus, eu fui aceito por Ele por meio de Jesus Cristo, por isso eu vou obedecer e cultuar. Alguns pensam, se eu obedecer, Deus vai me aceitar, mas a religião de Jesus Cristo, da cruz, ela vai dizer o seguinte: eu fui aceito por Ele por meio de Jesus, por isso eu vou obedecer, por isso eu vou cultuar. Um está buscando, o outro já foi buscado, o outro entende que foi buscado, que foi aceito. Então um está dizendo, se eu me esforçar, se eu lutar muito, se eu obedecer, Deus vai me aceitar. O outro diz, porque Ele me aceitou, porque Ele me buscou, porque eu fui aceito, porque eu fui aceito por Ele por meio de Jesus Cristo, eu vou obedecer, eu vou cultuar. Eu sou abençoado por Deus, por isso eu vou obedecer a Deus. Um diz, eu quero ir para o céu, por isso eu vou me esforçar muito, lutar muito. O outro diz, Ele me salvou, por isso eu vou para o céu, por isso eu vou lutar muito. Irmãos, um está buscando a salvação, por isso ele se esforça. O outro, ele se esforça pela santidade, porque ele já recebeu a salvação. Ele entende que é um salvo, salvo para sempre. Entenda isso, viva dessa forma, viva dessa forma, viva dessa forma. Que glória, que glória, que glória é viver dessa forma. Que glória é viver dessa forma. Que glória, que glória, que glória, que glória é viver dessa forma. E por último, meus irmãos, ou você é um cristão tenso e angustiado em busca do que não tem, por isso está sempre buscando, ou vive satisfeito em Deus pelo que já tem dele e por ele. Ou você é um cristão tenso e angustiado em busca do que não tem, ou vive satisfeito em Deus pelo que já tem dele e por ele. Irmãos, existem essas duas atitudes num culto. A primeira e a segunda, como eu tenho demonstrado. As duas pessoas, elas podem estar no mesmo culto, no mesmo ambiente, participar da mesma congregação. As duas pessoas estão fazendo as mesmas coisas, cantando, ouvindo um sermão, orando, mas um a faz por medo, ou porque acha que não tem. A outra faz pensando, não é pelo que faço, mas pelo que o Filho de Deus fez por mim. Uma faz de forma tensa, Deus me dará se eu orar, se eu clamar, se eu orar muito, 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 se eu me esforçar muito, se eu jejuar muito, então talvez Deus vai me dar algo. É a espiritualidade do mérito. É a espiritualidade do orgulho. Tensa e orgulhosa. Mas a outra forma, meus irmãos, a outra faz de forma alegre. Porque ela diz, Deus já me deu por meio de Jesus. Então eu vou orar, porque é o meio. Deus está me movendo a oração para responder a minha oração. Deus me leva a orar, por isso eu oro. O meu jejum
não é para conquistar a Deus, mas é porque eu estou nele, eu tenho ele. Então isso é um prazer, é um culto. Irmãos, dificuldades, todos passam. Falta de recursos econômicos, todos têm. Crises familiares, todos experimentam. Doenças, dores, tristezas, todos passam por isso. Todo ser humano passa por isso. Meus irmãos, mas a espiritualidade da satisfação em Deus, do contentamento em Deus, planifica e dá sentido à vida daquele que vive a sua devoção a Deus, daquele que vive a sua devoção em Deus, reconhecendo que por meio da cruz nos tornamos agradáveis e aceitos por Deus. Então eu serei feliz, eu estarei satisfeito em Deus, eu estarei pleno em Deus, estarei pleno no culto, eu estarei com a minha espiritualidade feliz, espiritualmente eu serei feliz, devocionalmente eu serei realizado. Eu não preciso estar nos montes buscando a Deus, eu não preciso ir para os montes buscar a Deus, me consumir em jejum para buscar a Deus, para tentar Deus se aproximar de mim. Não, meus irmãos, se nós fizermos isso, se nós subirmos a algum monte algum dia, é para adorar a Deus, porque a nossa alma está satisfeita e feliz. Quando nós cultuamos a Deus, no templo ou em casa, na nossa devoção familiar, na nossa devoção individual, nós nos derramaremos diante de Deus, não para tentar chegar a Ele, porque nós já chegamos, nós já o temos, e Ele na verdade já nos tem, por isso nós o glorificamos, por isso nós o celebramos, por isso nós o exaltamos, não porque nós temos que achá-lo, buscá-lo, mas porque Ele já está presente em nós, Ele já é o nosso Deus, por meio dos méritos de Jesus Cristo na cruz, e não por meio de nossos méritos. Vamos orar. Senhor Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos pelos méritos de Jesus. Que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja glorificado. Bendito seja o Deus, bendito seja o Deus da nossa bênção, o Deus da nossa salvação, o Deus que nos salvou por meio de Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Glorificado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digo ao Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para
Graças a Deus, que alegria, que maravilha é o culto a Deus. Meus irmãos, nós somos a Capela Missional, Igreja Cristã de Confissão Reformada. O nosso endereço é na rua Nicolau Eli, 332, no bairro Jardim Floresta, em Porto Alegre. Quem vem pela Sertório, quem vem do sentido bairro, fica à esquerda, quem vem do sentido centro, fica à direita. Muito próximo aos Correios da Sertório. Nós ainda estamos sem nossos cultos presenciais, estamos na expectativa de, bem provavelmente no mês de outubro, voltarmos aos cultos. É uma expectativa, é uma ideia ainda, mas ainda sem data para voltarmos, mas fica a esperança, fica a expectativa. E quando nós voltarmos aos nossos cultos presenciais, vocês todos são nossos convidados. Temos um local para 80 pessoas, onde nós acolhemos de uma forma muito boa, né, de uma forma muito aconchegante, os irmãos que aqui se fazem presentes. E por enquanto, então, nós não estamos com nossos cultos presenciais e fazemos um apelo aos irmãos que perseverem, que fiquem satisfeitos em Deus, que fiquem com a alma contente em Deus, não fiquem ansiosos. Assistam nossos cultos a cada domingo, e se assistir ao domingo, como é a recomendação, assista durante a semana novamente, indique, curta no YouTube, porque ele fica gravado no YouTube o nosso culto, nas nossas redes sociais do Facebook, do Instagram, os links ficam lá. E nós temos todos os nossos cultos desde o mês de março ali gravados, tanto nos links do Facebook, do Instagram, como no canal do YouTube. Tá certo? Então, nosso convite é para que você não apenas assista, mas também inscreva-se no canal da Capela Missional no YouTube. Fica aqui a esperança, então, né, o nosso convite para que você permaneça, persevere, fique firme e aguente firme, porque o Senhor está conosco. Também pedimos que todos aqueles que puderem colaborar, contribuam com a Capela Missional, entrem em contato e também ajude os necessitados, especialmente, né, com a doação de uma cesta básica. Não esqueça, não faça do esquecimento uma desculpa para não contribuir. Também sobre as contribuições financeiras, a gente dá graças a Deus por todos os irmãos que estão contribuindo, porque quando estivermos de volta aos nossos cultos presenciais, nós teremos para onde voltar, nós teremos o nosso prédio, porque vários irmãos nesse tempo aí estão sendo fiéis, estão contribuindo. Isso nos leva a glorificar muito a Deus. Meus irmãos, vamos orar agora o Pai Nosso. Ore comigo o Pai Nosso, e em seguida nós vamos a uma oração intercessória por todos. Ore comigo. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. E pelos méritos do Senhor Jesus Cristo é que eu te peço agora que o Senhor abençoe a todos os nossos irmãos, a todos que estão nos assistindo, para que o teu nome seja glorificado. Livra cada um do mal, livra cada um do maligno, abençoa nossos filhos, abençoa nossas crianças, Senhor. Abençoa aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, Senhor. Abençoa aqueles que estão em família, aqueles que estão sozinhos. Estende a tua boa mão, que a tua boa mão seja com todos, curando, abençoando, provendo, Senhor, segundo as necessidades de cada um. Que os doentes sejam curados. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Senhor. Perdoa nossos pecados. Livra-nos, Senhor, livra cada um, nos guarda, Senhor, nos guarda, guarda nossos irmãos,
guarda as famílias para que não sejam contaminados, Senhor, com o vírus, o Covid-19, Senhor, mas que nossas famílias, a igreja esteja protegida. E se alguém, Senhor, se expor ao contágio, que a tua boa mão seja com essa pessoa aí, que haja cura, que haja livramento, porque o teu nome é poderoso para isso. Nós oramos, te agradecemos, te pedimos uma semana abençoada para todos. Mais uma vez eu te peço, livra-nos do mal. Livra-nos do maligno, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vão na paz, fiquem na paz. E tenham todos uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Amém. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome